Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu tenho para vocês o terceiro vídeo da série de custos do transporte para a nossa disciplina de logística. Beleza então? Então vamos lá, vamos em frente, estudar mais um pouquinho, tá bom? Quanto às questões de facilidade de manuseio, que é o handling que a gente falou, buscamos facilitar o acondicionamento de produtos dentro dos veículos de carga. E nessa ótica, as embalagens são muito importantes. Às vezes, um produto tem uma embalagem mais fina, que ocupa menos espaço, mas ela é mais resistente, então ela faz um bom trabalho de proteção. Beleza? As cargas com grandes dimensões, excesso de peso, cargas frágeis, cargas inflamatórias, cargas que podem causar danos ao meio ambiente, também são mais caras. A dificuldade de manuseio e a dificuldade de você carregar e descarregar, né, que é o manuseio, também aumenta o preço do frete. Os fatores mercadológicos, como distância, balanceamento de tráfego, sazonalidade dos movimentos, competição entre empresas transportadoras, a natureza e a extensão da regulação dos transportadores e se o transporte é doméstico ou se ele é internacional, todos esses fatores mercadológicos afetam os custos de transporte também, tá? Frete. O frete é igual à distância percorrida entre a origem e o destino, levando em conta aqueles fatores que eu mencionei antes. E muitos transportadores fecham seus fretes, definem seus preços de fretes por região. E daí existe um balanceamento entre tráfego, existência de frete de retorno. Então, se tiver frete de retorno, o frete da ida vai ser mais barato. Se não tiver como retornar e o caminhão tiver que voltar vazio, o frete vai ficar mais caro. Sazonalidade dos movimentos de produto, picos de safra e um aumento no preço dos fretes. Então, quando é pico de safra, o que os fazendeiros, os agricultores precisam? De bastante caminhão, então vai aumentar a demanda por caminhões de transporte e vai aumentar o frete também. Quando aumenta a demanda por um bem, por um serviço, aumenta o preço, beleza? E outro fator, falta de veículos e riscos de perda de safras. Então, se as máquinas tiverem que parar de cortar soja, por falta de caminhões, existe um risco de chover e se perder uma safra, ou uma parte da safra, tá, pessoal? No Brasil, o mau planejamento logístico é visto da seguinte forma, pessoal. Pequeno investimento em armazenagem impede a distribuição dos transportes durante o ano. Então, se eu tenho bastante armazéns, eu consigo guardar toda a minha safra, eu não preciso transportar ela durante a safra. Eu posso esperar quando tiver diminuído a safra, quando não tiver mais safra, aí os caminhões vão ficar vazios, vão ficar menos procurados e o preço do frete diminui e eu consigo transportar a minha safra. Bacana? Mas para isso eu preciso de armazém. E aí a infraestrutura também precisa ajudar nisso, beleza? A competição entre transportadoras ou modalidades ou modais de transporte gera um equilíbrio que impede o surgimento de preços exorbitantes. Se existe opção, por exemplo, entre o transporte rodoviário e o transporte ferroviário, a gente pode escolher aquilo que é mais vantajoso para a nossa empresa. E aí, essa situação ocorre bastante no caso de granéis agrícolas, que são grãos, tá? Soja, trigo, milho, feijão e tudo mais. E depois tem a atuação das agências reguladoras, como
a Agência Nacional de Transporte Terrestre e a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E essas agências, elas trabalham para evitar abusos no preço do frete, beleza? Outras agências eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no final do vídeo, bacana? A definição do tipo de transporte, se doméstico ou internacional, vai trazer custos também. Se for internacional, vai ter mais distância, mas o custo vai ficar mais alto por causa das lides portuárias diferentes em outros países, tá? E esses fatores são importantes na definição, na formação do preço do frete. Além dos fatores que impactam os custos do modal, dois índices são utilizados para medir a sua eficiência, que nós vamos ver nos próximos slides, que é o momento de transporte e o tempo de trânsito. Bacana? O que é o momento do transporte? É uma unidade padrão para quantificar o transporte realizado por um veículo de transporte ou de uma frota inteira. O momento de transporte a gente calcula multiplicando-se a tonelada transportada pela distância percorrida pela carga, e o resultado é medido em tonelada por quilômetro útil. Bacana, esse é o tal do TQU, que é o momento de transporte. E o tempo de trânsito é o tempo gasto a partir do momento em que o veículo é carregado e liberado para viajar até o momento em que ele chega ao seu destino e se apresenta para o descarregamento. Esse índice ele é específico de cada modo de transporte, no entanto, para medir a incerteza do desempenho do transportador, medimos a variabilidade do tempo em trânsito. Beleza, pessoal? Agora vamos ao nosso último slide. Aqui estão os órgãos vinculados, como eu já falei, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, tem a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tem o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tem a Infraero, que é a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, e tem a VALEC, Engenharia, Construções e Ferrovias, Sociedade Anônima. E essas instituições, então, regulam os transportes, cada uma em sua área. Bacana, pessoal? Então, quero deixar um grande abraço, aquele abração bem forte para cada um de vocês, tá? Espero ver vocês em breve. Parabéns pelos seus esforços. Um grande abraço e em breve a gente se encontra, tá bom? Tchau, gente. Felicidades.